Olá, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a nossas aulas de Bíblia voltado para o Evangelho. Hoje vamos comentar um pouco sobre o profeta Ageu, onde é mencionado, onde é muito pregado, Ageu 2, versículo 9, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos debater exatamente que glória é essa. Que glória que Ageu mencionava. Se essa glória dessa segunda casa, nós vamos explicar direitinho como que ela funciona. Certamente como existem diversos ministérios voltados para a administração, para a prosperidade, um evangelho de bênçãos, um evangelho de crescer, um evangelho de ser abençoado. Não é pecado, claro. Deus é o dono do ouro e da prata, nós temos que ser muito abençoados. Não há como a gente contaminar isso, não. Mas pensando bem, a glória dessa segunda casa aqui de Ageu 2, lá no versículo 9, Ageu 2, ele comenta sobre exatamente essa situação. Toda a glória que menciona na Bíblia, tudo que vem na Bíblia primeiro, não menciona glória material. Eu quero que você entenda isso. Nada na Bíblia relaciona primeiramente a glória material. Não possamos pensar por esse lado, ou levar por esse lado, ou viver dentro do Evangelho por esse lado. Se caso isso venha a acontecer, a gente vai ficar padecendo dentro do ministério por muitos e muito tempo, e a glória não vai chegar se nós olharmos por esse lado material. Eu quero que você entenda, se nós passamos a olhar a glória da segunda casa para um lado espiritual, material, nós vamos esquecer do espiritual. E nessa, vamos dizer no ditado popular, nós vamos ficar patinando nas igrejas, sofrendo, 20, 10, 30, 40 anos, vamos morrer, possamos infelizmente até ir para o inferno. Se nós não entendermos que essa glória, primeiramente, ela vem no espiritual. Por que no espiritual? Quando Deus menciona para Ageu e Zorobabel, que a glória, Josué e Zorobabel, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, estava mencionando, na verdade, vamos dizer, o templo de Salomão, a obediência de Davi, a obediência na verdade, de Salomão, que eles fizeram ali um trabalho para Deus Israel. Davi foi um grande rei e pôs o seu filho também como um grande rei. Ou seja, menciona o poder que estava nele, a libertação que esses profetas se preocupavam em manter na posição de Deus para vencer guerra. Ele voltava primeiro para o espiritual para após aí começar a vencer as guerras. Ou seja, se nós não voltarmos para o espiritual, nós vamos perder as batalhas. Não tem como nós vencermos se nós não alcançar a visão, não entender que a visão ela vem primeiro pelo espiritual. Ou seja, a busca, a libertação, a vida no altar, é isso. Por isso, quando fala a glória da segunda casa será maior do que a primeira, todos dão aquele grito de glória, todos pulam, se alegram, amém. Não é pecado, pode ser também que seja já a bênção, claro, se o irmão está na presença de Deus, pode ser a bênção. Mas a primeira visão, não possamos esquecer nunca que essa glória ela é espiritual primeiro. Porque foi a glória espiritual que nós perdemos. Quando nós perdemos a glória espiritual, nós perdemos a liberdade. Como assim? Um exemplo. Depois que Salomão morre, no ano de 931 aproximadamente, no livro dos Reis, o seu filho toma posse, Roboão. Então Roboão, ele começa a contaminar o altar de Deus. O altar que Salomão fez, 1 Reis 6, aquele altar com tantos copos de comprimento, o seu oráculo 20 por 20, daria 81 metros quadrados, só o oráculo, que era o altar do Senhor, que tinha revestido hoje aproximadamente, daria 89 bilhões de ouro e prata, que ali dentro era ferragem, prata e ouro maciço. Foi o melhor que Salomão fez, pegou toda a riqueza do seu pai Davi e as suas riquezas, as suas economias, e fez o maior templo espiritual de toda a história.
Por isso que ele venceu muita guerra. Ele pediu sabedoria para isso. E ali naquele oráculo que era o altar, tinha a arca do concerto. E dentro dessa arca do concerto era revestida por parede de cortina de ouro maciço por dentro e por fora. Ninguém podia entrar. Era uma coisa 100% sagrado. Isso significa a busca da glória. Ou seja, a glória espiritual. Ali naquela casa, nesse oráculo do templo de Salomão, era tão ungido que ninguém poderia entrar nos seus sacerdotes. Ok? Só os sacerdotes e os levitas para entrar e pegar a arca do concerto, subir para os montes, louvando a Deus. O levita ia na frente e vencendo as guerras. Isso era unção, isso era a busca da glória, essa glória que relaciona aqui. Ele fala para Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, vocês vão conseguir levantar agora o terceiro templo de Salomão. Que o primeiro foi derrubado, ou melhor, o segundo, tá? O primeiro foi derrubado, depois levantou o segundo templo. Que seria exatamente isso, levantar os muros de Jerusalém, levantar a igreja de Jerusalém, levantar a glória espiritual. Porque quando a nossa igreja busca a glória espiritual, o conserto, e impor a nossa vida no altar, as coisas começam a acontecer, a glória começa a descer, ou seja, a unção de Deus começa a descer, operando, batizando, livrando, abrindo as portas, gloriando o material também, gloriando a sua empresa, gloriando o seu casamento, gloriando o seu futuro, gloriando o seu ministério, gloriando tudo que você vai pedir para Deus será pedido. Aí você vai impor, aquele que estiver em mim e eu estiver em vós, tudo que você pedir você recebe, ok? Então é exatamente esse momento, nós temos que ter essa visão, não pegarmos essa mensagem como uma glória material. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso, por isso fica sofrendo. Poxa, o pregador falou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira e nada. Por quê? Ele viu o material. Ele esqueceu que ele teria que se posicionar espiritualmente para a glória, o altar dele. O altar agora é o nosso coração. Nós somos a igreja. Nós somos os altares. Não é mais os templos de Salomão que tem que ser levantado. Amém. A nossa igreja, claro, tem que ter unção, tem que ter um altar bem bonitinho, zeloso, um templo espiritual lavado, remido, cheirosinho, cheio de unção, tudo bem. Mas a glória tem que começar no meu coração. Nós temos que levantar o nosso Israel, fechar os nossos muros de Jerusalém e levantar a nossa igreja. A glória espiritual, nós temos que buscar encontrar com Deus. Essa é a glória. Portanto, aqui seria um livramento. Que diz aqui que no segundo ano do rei Dário, ele chegou a Josué, filho de Josadeque, de Zorobabel, e disse, agora vai construir os muros de Jerusalém. Vai construir os muros de Jerusalém que eu estarei contigo. Vai. Vocês ficam fazendo afazeres, construindo as suas próprias casas, mas vai construir primeiro a minha igreja. Porque ele diz aqui que abrirei os céus, despedaçarei os ferrolhos e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Observa que Josué e Jerubabel voltaram, levaram 6.000 pessoas, todos os tesouros o rei Dário deu nas tuas mãos. Essa história, ela começou lá atrás, lá no livro de Daniel. Graças a Deus que começou essa história. Daniel 5 diz que Belsazar fazia um banquete extraordinário com toda a sua província governamental, comendo, gozando, comendo tudo do bom e do melhor e tomando vinho com os copos da taça de Salomão que roubaram nos ataques fulminantes de 2 Reis 24 e 25, quando eles nos invadiram no ano de 606, o primeiro ataque, que foi Daniel, Sadraque, Meseque e Abednego. 10 anos depois não se posicionou no concerto, fomos atacar de novo no ano de 750, aonde foi levado cativo o nosso grande profeta Ezequiel também, aí que foi consagrado no rio Quebar, e depois levou Joaquim, enforcou, levou e acabou. Estamos a cativo nos babilônicos. Mas chegou em Daniel 5 que o grande Ciro, governando as tropas entre os medos e os persas, atacaram a Babilônia, surpreendeu a Babilônia. Naquele momento Deus já estava trabalhando para nós chegarmos à glória da segunda casa. Às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou. Às vezes parece que nós estamos num deserto, parece que Deus não está fazendo nada. Mas Deus está trabalhando para levarmos nós à glória da segunda casa. A glória da segunda casa espiritual, para que o seu casamento seja abençoado, a sua vida seja abençoada, as coisas mudam para você. Portanto, não quero que você esqueça. Pegue essa mensagem, a glória da segunda casa será maior do que a segunda. Mas nesse fato aqui, será a espiritual. Não veio a Deus com o material primeiro, veio o espiritual. Porque no então Zorobabel e Josué, eles voltaram com 6.000 homens, com todo o tesouro, voltaram, começaram a fazer consagração,
cultos já no templos derrubados de Salomão, eles voltaram lá para dentro do templo derrubado, por dentro dos templos derrubados. Fizeram tudo direitinho, só que eles esqueceram de fechar a brecha. Tá vendo que nós temos que nascer no espiritual primeiro, para nós termos sabedoria. Eles esqueceram de fechar os muros de Jerusalém. E nessa situação, os samaritanos nos invadiam, dificultando, amedrontou, e os samaritanos chegaram ainda covardemente escrevendo uma carta para Artaxerxes da Babilônia, na província de Suzã, para parar a obra, e eles conseguiram fazer. Trouxeram as maus acusações, escreveram na carta, dizendo que nós não pagaríamos impostos, que nós não teríamos dinheiro, não teria nada. E certamente nós não ia fazer nada, não estava fazendo o templo. Eles iraram com isso, porque eles pagavam impostos para Artaxerxes da Babilônia, que era o templo mundial, que era o poder, o império estava na Babilônia. O império era os babilônicos, querendo ou não, ele mandava quase no mundo todo. E os países vizinhos mais fracos pagaram imposto. Até mesmo Israel, eles queriam que Israel pagasse impostos, porque os samaritanos nesse momento eram uns povos separados, porque Samaria era uma terra de Jerusalém, só que essa Samaria foi saqueada, levada cativo pelos assirianos, os samaritanos. Desculpa, o samaritano foi levado pelos assirianos. E esses assirianos, então, eles vieram contra nós, que eram os samaritanos, eram os assirianos, e fizeram isso. Então a obra parou por 15 anos. Por quê? Josué, filho de Josadeque, e Zorobabel esqueceram de fechar a brecha. Portanto, se nós não nascermos, se a gente não buscar a glória espiritual, a gente fica desarmado até para receber a bênção. Ele recebeu toda a bênção e não conseguiu construir os muros de Jerusalém. No então, aí Deus vai lá do céu, Deus é tão sábio e vai buscar um reforço. O grande reforço dessa história foi o nosso profeta Neemias. Lá em Neemias 1, que Neemias serviu o rei de Artaxerxes na província da Babilônia, 24 anos servindo o rei, degustando comida, degustando tudo para o rei, porque o rei, tudo que o rei comia ou bebia, ele degustava para proteger o rei, para que o rei não viesse a ser envenenado. Então Neemias estava lá. Isso me chamou muita atenção, que um jovem que ficou no cativo, que muitas pessoas não voltaram. Muitas pessoas não acreditavam que ia conseguir levantar os muros de Jerusalém. Então ficaram uma massa de gente no cativo por desejos próprios. Não vão ficar aqui. Já estou quase morrendo, já criei minha família aqui, não vou voltar para Jerusalém. Então ficou uma massa no cativo. Então nessa massa estava Neemias. E Neemias era escravo do rei. Mas um certo dia disse lá em Neemias 1 que o teu irmão veio visitar a Babilônia, na província de Suzã. Neemias, vendo o teu irmão, chegou, abraçou o teu irmão e perguntou para o irmão dele: meu irmão, como se encontra Jerusalém? O irmão dele olha para ele, vai fixar os olhos nele e diga: meu irmão, o negócio está grave. Jerusalém está na miséria. O povo que está lá estão passando fome, estão na miséria, os muros estão queimados. O templo não foi levantado porque eles pararam 15 anos devido aos samaritanos. Foi uma tristeza muito grande. Neemias desceu em pranto, desceu em jejum e oração, pedindo a Deus que libertasse o povo, pedindo misericórdia. E ele se apresentou ao rei, Neemias 2. Então, quando ele foi servir ao rei no outro dia, passando alguns meses, há 3 dias de jejum talvez, ele foi servir ao rei com um semblante triste, porque ele recebeu uma notícia muito triste. Talvez Neemias esperasse que Jerusalém estivesse levantado. E não aconteceu. Por quê? Por falta de sabedoria. Porque as pessoas que às vezes vai para um domínio espiritual, as pessoas às vezes vai a ser um líder espiritual, mas ele esquece de buscar a glória, que é a sabedoria. Esquece de buscar unção, os dons. E às vezes ele vai cambalear lá na frente. Portanto, a glória da primeira casa para você ser abençoado é a espiritual. Nunca esqueça disso. Que essa mensagem venha tocar no seu coração. Aí Neemias foi, pediu licença para o rei e levantou os templos de Salomão, primeiro fechando as brechas. Primeiro ele fechou todo o território de Jerusalém, já levou madeira, o rei deu tudo para ele, vou adiantar. Ele fechou tudo, fechou as brechas para os samaritanos, não aceitou com que os samaritanos
penetrasse com ele, deu um jeitinho, colocou os pedreiros, os carpinteiros para ser soldado, armou todo mundo na fé, e com 40 dias apenas 40 dias, a história é inacreditável, ele conseguiu fechar todo o cerco de Jerusalém e levantou o templo de Salomão. Um restinho de sabedoria você consegue vencer, mas para isso nós precisamos buscar a glória espiritual, para que nós possamos ter sabedoria para alcançar material. É isso. Fique na paz do Senhor, que essa palavra penetre no seu coração. Amém.